FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Amigas e amigos, o Canal Futura traz uma série de pessoas, pesquisadores do Brasil, alguns não são muito conhecidos, mas o trabalho que eles fazem não só honra o país, mas modificam de forma significativa o nosso cotidiano para melhor. Nós vamos conversar com o professor Rubens Maciel Filho, da Unicamp, e eu pensava que plantar cana dava açúcar, etanol, e às vezes você punha fogo para gerar um pouco de eletricidade. Mas nos poucos instantes que eu conversei com o professor Rubens antes, eu aprendi que dá para fazer muita coisa não imaginável e que faz muito bem para muita gente, além de agregar valor ao produto. Mas quem está aqui para falar não sou eu, é o professor Rubens, e ele agora vai explicar o que é a alcoquímica e a biorefinaria, como é que você agrega valor a um processo e sofistica de uma forma impressionante o negócio da cana-de-açúcar. Bom, a cana-de-açúcar já é uma cultura bastante conhecida no Brasil e é uma planta altamente eficiente, vamos dizer, do ponto de vista de absorver a energia solar e criar uma biomassa. Essa biomassa é o açúcar, mais o material celulósico. Desde o início da sua utilização como matéria-prima, o principal produto era o açúcar, Depois do proálcool passou a ser o açúcar e o etanol para substituir parte da gasolina, quando a gente teve a primeira crise do petróleo por volta dos anos 70, início dos anos 70. Mas ela tem um potencial enorme como matéria-prima para você fazer uma série de produtos, além do açúcar, do etanol e da eletricidade. Você pode, com os açúcares que estão ali, fazer uma série de produtos de química fina, eu diria, que fazem muito bem para a economia do setor, para a economia do país, nos faz depender muito menos tecnologicamente de vários produtos que nós utilizamos no dia a dia, isso em termos de substituição ainda. Mas temos o potencial de criar produtos novos, a partir desses açúcares e mesmo dos resíduos. Ninguém está dizendo aqui, nós não precisamos de parar de produzir etanol, nem açúcar, nem eletricidade. Podemos otimizar o processo que temos e com isso ainda fazer muitos outros produtos químicos. Seja do etanol, a partir da alcoquímica, que a gente chama de etanol química, ou seja, o etanol uma matéria-prima para fazer outros produtos químicos, ou seja, dos açúcares para fazer produtos de valor agregado muito mais alto, com aplicação nas áreas médicas, cosméticos, por exemplo, e na parte de alimentos. Vamos começar a falar um pouquinho das aplicações na área médica, que eu estou meio curioso para... Muito bem. Dentro das possibilidades de matérias-primas de um valor agregado alto, nós estamos dizendo aí em agregar 300 mil vezes ao valor do açúcar, que você exporta hoje, você pode fazer uma série de ácidos orgânicos, por exemplo, o ácido lático. Com ele você faz o polilácido lático. Se ele vem de origem petroquímica, você tem dois isômeros, ou seja, dois tipos de ácidos láticos que são misturados, você não consegue controlar bem os dois isômeros, ou seja, um chamado D e o L. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque eles têm tempo de absorção diferente no corpo humano. Você pode fazer próteses, então, customizadas, em dois sentidos, no tamanho adequado que o paciente requer e também no tempo de absorção do corpo humano para permitir que haja uma osseointegração, ou seja, você evita uma recirurgia, você faz com que o osso cresça de maneira controlada à medida que esse polilácido lático é absorvido pelo corpo humano, você consegue fazer com esses isômeros um produto de acordo com a indicação médica de quanto tempo aquele paciente requer de restauração de um osso, por exemplo. Quando você tem uma prótese metálica, para o osso aquilo é uma ofensa, é uma agressão. É uma coisa completamente diferente, você parafusa e ele vai sempre brigar com aquela prótese. É um divórcio litigioso com mágoas.
E quando você tem uma bioprótese, ela vai cedendo espaço e vai permitindo que o osso regenere em cima de um molde pré-colocado. Exato. E além da vantagem do peso, e você poder desenhar, então, através com uma impressora 3D, uma prótese sob medida. Exatamente isso que nós fazemos. Nós tomamos a tomografia computadorizada do paciente, calculamos todos os esforços que aquela parte que vai ser substituída, seja de uma parte do osso, de um braço, da perna, seja um parafuso mais sofisticado, seja uma parte do crânio-facial, calculamos os esforços, avaliamos com o cirurgião qual que é, ou com o médico, melhor dizendo, qual é a expectativa para a restauração. Com isso, nós dosamos as quantidades dos isômeros D e L, que têm velocidades diferentes de absorção pelo corpo humano, e desenha uma prótese customizada. E com isso, então, você tem uma qualidade muito interessante. Muitas vezes o paciente acaba tendo, e permite o crescimento do tecido, até com mais cabelo do que eu tenho. Então, você restaura de fato os tecidos e todas as habilidades que ele tem. E numa epidemia, só para voltar para o cotidiano, quem nunca viu um acidente de motocicleta, onde tanto a perna como o crânio, às vezes, a perna você vai ter que reconstruir, às vezes, ossos que são esmagados literalmente pelo impacto, ou no cérebro, quando bate a cabeça, o cérebro não tem para onde inchar. Então, muitas vezes, você retira a calota craniana até que você controle. Só que ninguém pode ficar com a cabeça mole. Você tem que desenhar um crânio novo. Essa é uma das grandes aplicações que a gente tem. E o senhor lembrou bem, o senhor falou desastre de moto, a guerra do Vietnã, isso foi uma das motivações que nós fomos para essa parte de biopolímeros. Em 10 anos, ela praticamente mutilou ou acidentou 40 mil soldados americanos. Isso é mais ou menos o que tem por ano de acidentes em São Paulo, acidentes de trânsito. Então é uma grande... E pessoas jovens, normalmente, né, que estão numa fase produtiva. Então a ideia desses biopolímeros que vem, por exemplo, do açúcar da cana é exatamente você fazer biomateriais que restaurem a qualidade de vida ou melhore muito a qualidade de vida dessas pessoas. O trauma mudou de endereço, né? Nos primeiros 50 anos do século XX, morreram 40 milhões de pessoas em guerra. Nos segundos 50 anos, foram 4 milhões. Só que o número de pessoas que morrem de trauma aumentou. Ele sai do campo de batalha e vai para as cidades. E vem do canavial uma resposta, que é uma coisa interessante, né? Então, essa ligação que é fantástica, né? A gente cria... se você vê o potencial que nós temos de uma matéria-prima que nós somos campeões mundiais em produtividade, né? O Brasil, o nosso conhecimento de cana-de-açúcar é muito bom, tanto da parte genética, dos pesquisadores, da parte agronômica, né? E agora a parte industrial de produzir os biocombustíveis, que são o etanol, por exemplo, e o próprio álcool, que pode ser usado como um insumo para a indústria química. Os biopolímeros. E se você olhar para a biorefinaria, é muito interessante porque para cada mol de etanol que você produz um mol de CO2 também, que é um gás de efeito estufa, que aquece o meio ambiente. Se você olhar no ambiente da biorefinaria, nós temos água em excesso e energia barata. É uma das maneiras de você fazer a hidrólise da água e tem hidrogênio. Se você tem hidrogênio com carbono, você pode reconstruir muitas moléculas. Então, nós temos um ambiente muito favorável de desenvolver novas tecnologias. Eu gosto muito de falar na área de cosmético, na área de aplicações na área médica, porque são produtos de alto valor agregado. E muitas vezes nós deixamos de ter, vamos dizer assim, o conhecimento aqui dentro e pagamos muito caro por ele lá fora, deixando de gerar emprego de alto nível. Né, que é um dos objetivos da gente fazer essas pesquisas. Né, é trazer uma qualidade de vida não só nos produtos, mas também inserir os nossos jovens, nossos profissionais no mercado de trabalho altamente qualificado, valorizando a nossa matéria-prima. E valorizando o nosso material humano, porque você dá para eles uma alternativa diferente, né?
Que esse é um recurso que também o Brasil tem bastante e desperdiça. Isso, e aí o senhor levantou um ponto importante, porque o jovem gosta desse assunto, e deve gostar mesmo, nós todos gostamos. Nós estamos falando em eliminar ou compatibilizar melhor com as fontes energéticas que nós temos hoje, não somente o petróleo, as fontes não renováveis, mas você fazer uso de uma matéria-prima renovável que absorve o CO2. Se você utilizar todo esse CO2 como nós estamos propondo, você está gerando novos produtos, gerando conhecimento, gerando emprego e tendo uma emissão negativa de CO2, porque para crescer a cana nós estamos absorvendo CO2. Então isso atrai muito, e deve atrair mesmo o pessoal jovem para uma nova economia, que a gente chama de bioeconomia, né? Que de fato nós somos muito competitivos. O Brasil tem terra, tem sol, tem água e temos tecnologia, temos conhecimento. Eu estou bastante animado, mas eu estou mais animado ainda para saber como é que você chegou nesse caminho rapidamente, como é que você resolveu trilhar. No começo da minha vida profissional, eu sempre olhei bastante para um assunto importante, que a gente tem um meio ambiente saudável, né? E coincidiu, no começo dessa vida profissional, com a necessidade do Brasil buscar alternativas, na época, por um alto preço do petróleo e a nossa dependência do petróleo. Então, vários grupos no Brasil, inclusive na Unicamp, esses grupos começaram a desenvolver atividades em biomassa e utilizar. Isso se mostrou bastante interessante, bastante fértil para mim. Falei, isso é um assunto que eu gostaria de investir, de entender, de aprender e de poder contribuir, né? Usando uma matéria-prima nossa, diminuindo a nossa dependência de importação de petróleo. Depois viemos a descobrir campos de petróleo, né? Bastante grandes, como nós estamos hoje com o pré-sal. E o mais interessante é que não existe desincompatibilidade com isso. Nós temos que vir aos poucos mudando a matriz energética e indo para o assunto dos renováveis por causa do meio ambiente. Essa foi a minha grande atração, de poder contribuir com algo que ajude o meio ambiente e, ao mesmo tempo, traga para o país uma independência tecnológica. Essas histórias, esses exemplos, ver o Rubens aí cantando o pneu, com o olho brilhando, falando da trajetória dele, né, é um privilégio que a pesquisa pode trazer e traz com muita frequência para todos nós. Se você precisar de uma outra dose desse antidepressivo visual e auditivo, ele vai estar aguardando para você nas prateleiras de uma farmácia chamada Futura Play. Lá você vai tirar esse medicamento da caixa, vai ver o Rubens de novo e todos aqueles que nos encantaram com seus depoimentos. Vem com a gente que é uma viagem muito interessante. Um abraço e obrigado pela atenção.